A reforma tributária tem sido um tema de extrema relevância para empresários, investidores, contadores e principalmente consumidores. São muitas as alterações previstas. Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Contabilidade. Richard, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos, a audiência do Jornal do Empreendedor. Ótimo, obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Então, Richard, são muitos os pontos, né? E quais que você destacaria como principais e eu diria talvez mais preocupantes? Olha, Sebastião, a reforma está sendo proposta, está tramitando agora no Senado Federal, ela traz dentro de si algumas coisas positivas e outras não tão boas. Eu posso citar, por exemplo, como positivo o fato do cálculo do imposto a partir da instituição de um IVA, de um índice de valor agregado, para ser cobrado esse imposto do consumidor ser calculado por fora, a questão da não cumulatividade plena, ou seja, a empresa poderá descontar todos os créditos das compras que ela eventualmente ela fizer para as suas vendas, a questão da legislação única, alíquota única, apesar de nós estarmos diante de um IVA dual, ou seja, que serão duas alíquotas juntas, somadas, formando apenas uma alíquota. Então, esses são os pontos positivos. Agora, o grande problema dessa reforma tributária é que ela traz um reset em toda a legislação, em toda a jurisprudência administrativa e judicial nas questões tributárias. Por quê? Ao extinguir tributos como PIS e COFINS e criar uma contribuição chamada contribuição sobre a CBS, né, bens e serviços, ela basicamente aniquila todo o histórico de jurisprudência dessa contribuição. O mesmo vai acontecer com o ISS e o ICMS, que é criado o IBS, né? E com esse novo imposto, ele também tira toda a jurisprudência formada ao longo desses 30 últimos anos que nós convivemos após a Constituição Federal de 88. Esse é um dos grandes pontos que nos deixa muito preocupado. Além do fato da transição muito longa, né? 10 anos para você conviver com dois regimes tributários diferentes, um sendo calculado o imposto na origem e o outro no destino, fatalmente trará muitas complicações para as empresas, não só na formação de preço, mas também na questão de compliance fiscal. Muitas empresas vão acabar apurando tributos errados, gerando mais tempo para que se faça essas apurações de tributos, consequentemente gerando mais problemas, mais penalidades para o empresário. Você acha que pode trazer muitos passivos jurídicos, então, é? Muito. O governo, nesse ponto, teríamos formas diferentes de fazer isso, né? Não precisaríamos de uma ruptura do sistema atual, né? Nós poderíamos caminhar de forma diferente para que a gente conseguisse simplificar, fazer uma reforma tributária que todos nós queremos, né? Nós queremos uma simplificação, nós queremos clareza, nós queremos neutralidade, mas o fato de você destruir tudo que existe para começar algo novo nos traz uma grande insegurança de como vai ser esse algo novo. Então, a proposta era de simplificação, né? A ideia era essa, né? Menos impostos e tal, mas então essa proposta, essa ideia, ela cai por terra, então. Se os congressistas, nossos senadores, soubessem o impacto que isso pode causar na classe empresarial, fatalmente isso não passaria nem na Câmara dos Deputados, muito menos no Senado, né? Dar um reset, né, em toda a legislação, em toda a jurisprudência, para criar algo novo num país como o Brasil, onde existem milhares de obrigações acessórias, né, era muito mais fácil a gente melhorar inicialmente o que existe. Olha, se nós temos aqui, criando uma CBS, por exemplo, que é o PIS e o COFINS, extinguindo esses dois tributos e criando a CBS, não precisamos criar um tributo novo. Basta unificar o PIS e COFINS, uma nova regra, né? E ao longo do tempo você fazer o mesmo, por exemplo, com as legislações do ICMS. Nós temos 27 estados hoje que você vender para fora do estado, o empresário que vende para fora do estado sabe o que eu estou falando, parece que você está fazendo um processo de importação ou exportação de produto, né? Porque você tem que saber quem que é a pessoa que está comprando, se ela é contribuinte, se ela não é contribuinte, se é pessoa física, se essa operação
vai ter DIFAL, se não vai, se o Estado tem protocolo, convênio. Então, é muito complexo vender para dentro do Estado. Precisamos de uma simplificação nesse quesito. E como buscar essa simplificação? Melhorando a legislação que existe. Um outro ponto que eu acho negativo é extinguir a competência dos municípios. Você praticamente acaba o ISS com essa proposta. O ISS hoje é um tributo de natureza cumulativa, ou seja, ao emitir uma nota fiscal, o prestador paga seu imposto, paga esse imposto no documento fiscal. Ele é muito simples de se arrecadar, ele tem uma alíquota fixa, apesar de ser cumulativo, ele é mais simples das prefeituras controlarem esse imposto. Quando você extingue e unifica esse imposto com o imposto estadual, além de você perder esse histórico de jurisprudência, você cria um ambiente que você vai ter dois entes, a prefeitura dos estados e os estados, legislando sobre o mesmo tributo, tentando buscar essa partilha desse tributo. E a gente acha isso desnecessário. Poderíamos melhorar essa questão do ISS de forma tal que a gente não precisasse extingui-lo. Para a gente concluir, para além de toda essa questão interna, talvez aqui, eu diria, do como a gente pode analisar ou avaliar o impacto também para a nossa competitividade, até em relação a outros países. Tem como fazer uma análise disso também? É um outro complicador? Como é que fica a preocupação nesse sentido? Olha, o IVA ao qual está sendo votado no Congresso Nacional, ele é adotado hoje em 172 países. 172, acho que é 174 países. Ele é um sistema complexo de se apurar impostos. Não é porque deu certo em muitos países, porque ele tem que dar certo em um país como o Brasil. O Brasil é um país continental, um país que tem características únicas. Aqui os estados e os municípios são soberanos no que diz a arrecadação. Implementar um sistema desse no Brasil, ele traz muita complexidade para o sistema. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não piore o ambiente empresarial, que já não é dos melhores. Como repito, todos nós queremos simplificar, todos nós queremos pagar um imposto justo, mas simplesmente fazer uma ruptura no sistema que existe hoje para criar um novo e muito desconhecido, porque a PEC ela remete a mais de 50 artigos para uma lei complementar regular a sua eficácia, a sua aplicação. Lei complementar essa que ninguém sabe, ninguém tem noção do que vai vir pela frente. Então, eu imagino que para que a gente melhore o ambiente aqui no Brasil, a gente precisaria não fazer essa ruptura e sim melhorar o que existe. Certo. Richard Domingos, diretor executivo da Confirpo Contabilidade, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Sebastião, e a todos do Jornal do MPB.